Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais um dia aqui com vocês, felicidade! Bom, vou tomar meu café aqui. Que o dia de hoje, né, seja um dia aí muito especial para todos nós, de muitas realizações, de muitas metas e conquistas batidas. Eu normalmente gosto até de começar meus dias com esse pensamento, sempre divido isso com o pessoal da comunidade EPE e eu estou compartilhando aqui, já que agora nós estamos no desafio aí de 22 lives no mês de agosto. Essa já é a terceira live, então começamos na segunda e eu vou assim todos os dias de segunda a sexta-feira até o final do mês. Vocês estarão aqui comigo às 7h55. Espero que vocês venham também e me acompanhem para a gente falar sempre de assuntos ligados às nossas pequenas empresas. Assuntos para trazer, né, atrair mais clientes, vender mais, ter lucro, prosperidade aí em nossos negócios. Bom dia, Adriana. Obrigada pela participação na live de ontem, foi incrível. E hoje, pessoal, só para me apresentar aqui, então, para quem está vendo pela primeira vez, né? Então, boa tarde, boa noite para quem for assistir gravado. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas. E a Escola Pequenas Empresas, ela é um centro de educação que simplifica a gestão de negócios, né? Quando eu pensei em criar a Escola Pequenas Empresas, eu estava querendo justamente viver aí de acordo com os meus valores, porque hoje eu acredito muito nisso, sabe? Que sucesso é a gente viver de acordo com os nossos valores. E numa investigação e num processo de autoconhecimento, buscando a entender, né, profundamente quem sou eu, o que é a minha vida ideal, o que eu amo e tudo, surgiu a Escola Pequenas Empresas. Eu sempre falo que ninguém pode achar que ela tem uma limitação, nenhuma pessoa pode colocar essa crença dentro de si, de que ela tem uma limitação para ela não poder viver, né, do que ela ama, para ela se limitar a ser infeliz no que ela está fazendo. Então, a minha principal crença, né, é de que qualquer pessoa, e aqui eu digo de fato, qualquer pessoa pode sim viver do que ama, pode sim ser o autor dos seus próprios resultados, pode sim conduzir aí a sua vida. E eu acredito que o empreendedorismo é o meio, é o caminho que vai alavancar isso, que vai potencializar, né, a possibilidade da gente aí então ser o autor dos nossos resultados, viver de acordo com os nossos valores. E nesse sentido, nesse entendimento, é que eu acredito que é pela educação, ou seja, é pelo conhecimento, é pelo que a gente vai aí aprendendo e absorvendo, que nós conseguiremos, né, vencer obstáculos e interferências externas que tornam o desafio de empreender aí, né, o desafio, na verdade, vira-se um desafio. Porque sim, gente, empreender é um desafio. Hora nenhuma eu acredito que seja fácil, mas é totalmente possível. Bom dia, Kawara! Então, se é totalmente possível, o que a gente precisa recorrer, né, é a gente entender aí quais podem ser as alavancas que vão minimizar esses obstáculos, esses medos, esses desafios. E hoje, nessa live, na live 3, eu quero falar de um assunto que eu acredito que é uma desses alavancadores, né? É uma das formas que a gente tem aí para conseguir fazer com que a gente tenha empresas que tragam os resultados que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. E esse termo que eu tô falando é sobre planejamento, é sobre organização, é sobre criar hábitos e rotinas aí, tanto para o seu lado pessoal quanto o lado da sua empresa. Nossas empresas, na verdade, né, elas são aí muito reflexo, ainda mais quando nós somos pequenas empresas, elas são reflexo de nós mesmos, de nós enquanto seres humanos. Então, é por isso
que eu sempre tento trazer aqui um aprofundamento nos assuntos voltados ao nosso eu. Inclusive, tô vendo a Kawara aqui, na sexta-feira nós vamos fazer uma live em que a Kawara vai dar um depoimento dela sobre como esse olhar para dentro, né, sobre como esse autoconhecimento potencializou os resultados, né, na empresa dela, potencializou aí tudo que ela conquistou ao longo dos anos aí em seus negócios. E é por isso que a gente volta sempre para esse olhar para o eu. E quando eu falo de planejamento, é obviamente que nós vamos falar desse interno, né? Nós vamos começar em nós enquanto pessoas. E por que eu resolvi falar deste tema sobre planejamento hoje? Bem, porque nós estamos aí, hoje é dia 4 de agosto, início de mês, e início de mês é uma excelente oportunidade para a gente falar desse assunto, porque é o momento em que a gente tem aí para visualizar, para organizar, para planejar o nosso mês. Então, vou tentar falar bem dicas práticas aqui de como eu faço, né? Do que eu faço no meu dia a dia. Vou tentar trazer aqui o meu exemplo, porque eu acredito que assim eu posso dar vida aí aos termos, ao que eu tenho falado, tá bom? Podem colocar aqui os seus depoimentos também, podem fazer perguntas. As pessoas que assistirem no gravado, comentem, né, compartilhem, ajudem aí essa minha mensagem chegar a mais pessoas. Então, coloca, quem for entrando aí vai colocando o aviãozinho, vai colocando o coraçãozinho para a gente compartilhar essa mensagem, alcançar mais pessoas aí no Instagram. E, como eu disse, quem estiver assistindo no gravado, compartilhar, comentar, divulgar e chamar a turma, né, os empreendedores para participarem aí comigo desse desafio, que serão 22 lives, hein, pessoal? Todos os dias, de segunda a sexta, às 7h55. Então vamos lá, deixa eu só contar uma história breve aqui sobre essa questão do planejamento, da organização, como ela apareceu na minha vida. Só porque quem me vê assim pode achar assim, nossa, mas você é muito organizada mesmo, como é que você dá conta? Você sempre foi assim? E eu queria dizer que não, eu não nasci assim, eu não era uma pessoa organizada. Pelo contrário, quando adolescente eu era uma pessoa desorganizada, era aqueles adolescentes que deixavam o quarto bagunçado. Mas eu tinha uma experiência em casa da minha mãe que sempre foi uma pessoa muito organizada, em todos os sentidos. Tanto com as coisas dela, né, com o dia a dia lá dentro de casa, mas também com a questão de finanças, com o dinheiro dela. Então eu tive sim um exemplo, né, aí dentro de casa que eu segui aí, assim, talvez quando a gente é adolescente, para confrontar pai e mãe, né, a gente não, talvez por isso que era bagunceira nesse sentido. Mas eu tive sim esse exemplo. E quando eu comecei a trabalhar dentro de grandes empresas, essa questão de organização e planejamento, elas são muito latentes, né? Isso é muito exigido dos profissionais. Principalmente eu que trabalhei dentro de concessionárias de veículos, que veio por 16 anos, né, trabalhei nessa área, e tudo que a gente vivencia na concessionária é o que veio da indústria automotiva, e a indústria automotiva ela tem muito forte esses modelos, por exemplo, de produção da Toyota. A gente vê aí ferramentas e metodologias que vêm muito do Oriente, lá dos japoneses, que são pessoas muito de processos, de planejamento, de organização. Então eu vivenciei isso muito na prática do meu dia a dia aí, funcional dentro das empresas em que eu trabalhei. E eu tive a oportunidade de gerenciar a área de qualidade. E quando, né, por esse motivo, eu fui estudar. Eu fiz então uma pós-graduação específica em gestão da qualidade. E eu aprendi muitas metodologias e ferramentas, né, de organização, de planejamento, de técnicas que a gente adota aí para trazer mais eficiência, trazer mais resultados. Então, uma vez que você viu o resultado que aquilo te causa, o quanto que o planejamento, a organização, a eficiência te potencializa os resultados, é impossível de você desver. Né? Aquela coisa você não consegue mais. Aquilo começa a ser incorporado no seu dia a dia, você começa a ter esse tipo de pensamento, e os pensamentos conduzem sentimentos, que conduzem comportamentos, que conduzem atitudes. Então, assim, hoje eu não consigo
viver de uma maneira desorganizada. A minha vida é sim uma vida organizada e eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui, tanto pessoais quanto de negócio, né? Então, só para contextualizar por que eu acredito, né? Por que eu tenho essa crença forte e por que hoje a organização é um valor muito forte na minha vida, né? Então, veio desse histórico aí. Mas principalmente por eu ver, né, o resultado, por eu ver que isso aí faz com que a gente tenha ganhos, benefícios em nossa vida, assim, gigantescos. E alerta aqui, um alerta muito grande. Uma vez que você tem essa organização intrínseca dentro de você, é muito difícil conseguir até conviver com pessoas desorganizadas. Eu não sei se vocês pensam assim também. A Adriana ontem comentou comigo que ela é uma pessoa muito organizada e planejada também. E a gente fica assim, né? Como que a pessoa consegue ser desorganizada nesse sentido? Mas a gente fica assim, tentando falar assim, olha, tenta aplicar isso no seu dia a dia para você ver a mudança que vai ter. Sem querer doutrinar e com toda a empatia do mundo, eu só falo que é desafiador também quando você é uma pessoa organizada, fazer com que tentar passar a mensagem o tanto que isso é benéfico, ok? Então, eu vou tentar aqui, por isso que eu vou trazer pelos meus exemplos, porque é o que eu vivencio, é o que eu sinto aqui na pele. Bom, quando eu resolvi, então, por toda essa minha experiência profissional e tudo, quando eu resolvi abrir a minha empresa, desde o início eu sabia que manter de uma forma organizada, planejada e manter os processos fariam com que eu tivesse mais chances de alcançar os meus objetivos e os meus resultados num tempo menor também, apesar de eu ser um tipo de pessoa que acredite que tudo tem o seu tempo. E até a organização e o planejamento ajuda nesse sentido, né? Da gente saber o tempo das coisas. Então, quando eu abri a Escola Pequenas Empresas, é claro, sim, obviamente, que eu montei um plano de negócios antes da escola existir. Né? Eu trabalho com gestão de negócios, sei o potencial que você ter isso estruturado te traz uma sustentação para você não construir uma casa de palha, para você não construir uma casa de madeira e sim uma casa de tijolos para que venha um vento e quando esse vento soprar, você esteja mais ancorado, mais sustentado. E apesar de eu ter iniciado assim, 1 mês e meio antes da pandemia, eu percebi, por ter esse plano, por ter essa mentalidade de ter organizado, de saber os momentos em que eu iria colher, né, alguns determinados resultados, eu posso dizer que foi um pouco mais tranquilo eu passar os momentos daí da pandemia, os momentos bem desafiadores, principalmente aí no início. Como que eu acredito que seja o ideal, então? Bárbara, eu tenho muito que aprender com você. Bom, espero que eu possa de alguma forma sim contribuir, como eu disse, passando um sentido muito de empatia, porque eu sei que é desafiador ser uma pessoa organizada. Como eu disse, eu não era uma pessoa organizada e eu só comecei a ser quando eu senti na pele os resultados, tá? Então vamos lá. Eu não vou falar especificamente do plano de negócios para você abrir uma empresa, mas eu quero dizer aqui sobre como que você pode aplicar o planejamento no seu dia a dia, quanto pessoa e no seu negócio, para dar conta de fazer tudo que você tem. Ontem eu lembro que a Adriana também falou uma fala, que ela disse assim, como que eu vou mexer no Instagram, fazer tudo isso aqui? Que horas que eu vou fazer meu brigadeiro? Que horas que eu vou pra cozinha fazer meu brigadeiro? Só tenho que ficar fazendo um monte de coisa no Instagram. E nós vamos responder essa pergunta hoje, viu, Adriana? E só um adendo muito importante. Eu sou uma pessoa também que passo muitos perrengues na minha organização, eu tenho desafios, eu vou compartilhar alguns aqui com vocês. Mas a primeira pergunta que eu quero dizer é o seguinte, responde aqui, tá, gente? Eu sei que tem um delay que demora para eu ver a resposta, mas vocês acreditam que a rotina, né, os hábitos, elas engessam a sua vida ou elas te dão uma liberdade? Responde aqui para mim. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu normalmente faço essa pergunta
no início dos meus cursos, das minhas mentorias, e a maior parte das pessoas tem uma resposta que eu vou esperar vocês falarem para eu escutar, se compactua com a resposta da maioria das pessoas também que eu faço essa pergunta. Então, a rotina engessa a sua vida ou te traz liberdade? Responde aí. Eu quero mostrar o quanto o quanto a rotina, na verdade, no meu caso, ela me mostrou que a gente tem liberdade, né? Para mim, a organização é libertador. Então, que bom, porque a maioria das pessoas normalmente falam que engessa. Érica, mas tem uma vida assim, muito planejada, muito organizada, a gente engessa a nossa vida, a gente deixa tudo muito estático, muito... outra respondeu liberdade também, ótimo, que bom. Então, quando eu apliquei no meu dia a dia essa questão da organização dos hábitos, eu percebi o quanto isso me trazia essa liberdade. Por quê? Porque quando a gente consegue definir rotinas e hábitos, nós já iniciamos o nosso dia com uma despreocupação. A gente conseguiu tirar da nossa mente aquele início de coisa assim, o que eu tenho para fazer hoje? Como que vai ser? O que eu vou fazer? Então, esse primeiro sentimento de você ter dúvidas do que você precisa fazer, ele já é eliminado. Você já conseguiu tirar isso da sua mente e conseguiu colocar isso no papel. Então, lá no início do ano, quando eu resolvi, do ano passado, quando eu resolvi abrir a Escola Pequenas Empresas, eu falei, vou criar uma rotina para mim, quanto pessoa, e como que eu vou aplicar isso na minha empresa. E para mim é um valor muito forte eu ter um momento só meu. Eu não quero passar os dias só na função de dona de casa, de mãe, de esposa, sabe? Eu preciso ter um momento para mim. Então a primeira coisa que eu defini é que eu precisava criar a minha rotina de tempo. A rotina no qual eu ficaria sozinha comigo mesma, porque esse estar comigo, esse me presentear, eu falo que é um presente, né? Esse me presentear com a minha presença era muito importante. E seria também os momentos em que eu poderia pensar mais aí também sobre a minha empresa. Como eu poderia colocar em prática alguns dos meus pensamentos. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar uma rotina pessoal. E aí, como vocês disseram, foi libertador, foi uma liberdade eu criar essa organização, essa rotina em mim. Eu comecei a ler diversos livros. Eu falei que eu até ia separar os livros aqui, mas eu falo quais são. Eu comecei a ler muitas coisas em específico sobre rotina, né? Para que eu pudesse entender sobre hábitos, para que eu pudesse entender como eu poderia criar uma rotina minha que se tornaria um hábito. E aí eu criei o meu momento on, esse título que eu dei aí. O que é o meu momento on? É um momento onde eu fico comigo e eu faço uma meditação, uma afirmação, uma oração e uma gratidão. Momento on. Então, isso faz parte dos meus primeiros minutos assim que eu acordo, né? É nesse momento, inclusive, que eu faço também a afirmação, a citação que eu posto aqui todos os dias no Instagram. Então, eu já tenho um ritual pessoal que já criou um ritual para eu ter uma aparição aqui no Instagram. Então, esse ritual faz com que pelo menos uma coisa minha vai aparecer aqui nesse Instagram, que é essa citação aí de um autor. É o momento que eu faço a minha afirmação. Eu tenho um bloco do celular, um bloco de texto, sabe aquele bloco de notas do celular? Eu faço uma afirmação, é a afirmação que vai conduzir o meu dia. É uma coisa positiva, que é como eu quero que o meu dia seja. Então eu escrevo isso, eu tiro da minha cabeça, né? A Calara fala muito comigo sobre a importância da gente tirar isso da mente mesmo, né? Então eu escrevo isso. E aí, depois eu faço a minha oração, depois eu faço a minha visualização. Eu tenho um momento de visualização também, nessa afirmação que eu faço, o meu momento de visualizar o dia, e faço a minha gratidão, que é um diário onde eu escrevo literalmente
o meu dia anterior, como foi o meu dia anterior, quais os sentimentos que eu tive, como aquilo me afetou, porque eu percebi ao longo desse processo de autoconhecimento também, que a gente fala muito pouco, nós não fomos educados a expor os nossos sentimentos. Então eu resolvi começar a retirar de mim os meus sentimentos, porque isso faz parte até, né, estudando muito sobre isso, a parte do sentimento faz parte da área do cérebro, do sistema límbico, que não consegue tangibilizar, traduzir em linguagens. Então eu aprendi que quando a gente consegue tangibilizar em linguagem os nossos sentimentos, a gente tem mais clareza do que a gente deseja das nossas vidas. Então eu começo a escrever como foi meu dia anterior, o sentimento que eu tive, se eu fiquei com raiva, se eu não fiquei, como é que foi isso. Isso eu comecei em janeiro de 2020 e hoje eu tenho, assim, que bom que eu comecei a fazer isso. Porque eu escrevo agora, em 2021, nos mesmos dias desse dia do ano anterior. Então, por exemplo, hoje é dia 4 de agosto de 2021, eu escrevo na mesma página no meu diário de gratidão, no dia 4/8 de 2020. E eu consigo ler qual era o meu sentimento naquele dia, né? No dia anterior, que seria no dia 3. E, gente, assim, eu vou falar com você que eu tô chegando nos momentos mais apertados aí lá da pandemia, né? Que foram, assim, eu fico vendo assim, gente, quanta barra eu enfrentei e quanto que eu consegui superar essa barra. E é tão legal você ler e conseguir ver a sua evolução. Isso dá uma sensação assim de prazer. Fala assim, nossa, eu estou evoluindo, eu estou conseguindo melhorar. Então esse momento eu assim indico para qualquer pessoa, indico assim, faça, escreva, exponha, tira da sua cabeça os seus sentimentos, escreva, porque isso dá uma força gigantesca para o nosso dia, para a gente. Então esse é o meu momento que eu faço no início do dia, as primeiras horas, e aí eu precisava colocar nesse meu momento a atividade física, que é uma coisa que eu odeio. Não vou falar isso mais, né? Porque a gente tem que falar que as palavras, o que a gente fala tem peso, então não pode falar, né? Mas assim, nunca fez parte da minha vida fazer atividade física, eu nunca fui uma pessoa que sentia prazer. Engraçado, porque eu tenho uma irmã gêmea em que ela sente um prazer gigantesco de fazer atividade física, e o quanto que pra mim isso era muito desafiador. O quanto que pra mim colocar qualquer atividade física que fosse na minha rotina, no meu dia a dia, era algo muito desafiador. E eu sempre inventava desculpas. Quando eu trabalhava nas empresas, eu falava que eu não tinha tempo, né? Era minha desculpa primordial. Então, assim, falava, não tenho, de jeito nenhum, não tenho tempo. Aí depois eu arranjava desculpa, falava assim, não, mas sabe o que acontece? Eu tenho que morar num prédio que tem academia, porque no dia que eu morar num prédio que tem academia, eu vou pra academia. Eu mudei para o prédio que tem academia, pergunta se alguém me viu lá na academia no começo. Ninguém me via. Então, era muito desafiador para mim incorporar a atividade física, apesar de eu entender o quanto aquilo era necessário e o quanto aquilo poderia me trazer um benefício. E aí, lendo-se milhões de livros aí sobre hábitos, principalmente o livro Hábitos Atômicos, recomendo fortemente esse livro, Hábitos Atômicos. Eles têm algumas dicas que falam da questão de você escolher facilitar aquele determinado hábito, transformando ele em algo que seja realmente prazeroso para você. E aí, com a questão da pandemia, os isolamentos, as academias fechadas e tudo, eu comecei a sentir, e a gente dentro de casa, eu comecei a achar que eu precisava de um momento sair fora de dentro de casa, dar uma volta, ver a natureza, que é algo que sempre me fez muito bem. E eu comecei a fazer uma caminhada na rua aqui em frente ao meu prédio. E eu descobri que aquilo ali realmente me trazia prazer. Que aquilo ali, escutar os pássaros de manhã sozinha andando, me trazia uma energia que eu não sabia explicar. Então eu consegui encontrar um prazer numa coisa que era muito desafiadora para mim. E aí também uma outra técnica é você fazer isso de uma forma tão automática, assim como a gente escova dente, né? Então assim, já tem... por isso que eu acho que a rotina liberta, porque você tem
um como fazer, já tem aqui direitinho o roteiro do que você vai fazer. Então, eu já tenho. Agora eu faço isso, eu já sabia que depois que eu terminasse as minhas notícias do dia, eu vou falar dela aqui que eu acabei esquecendo dela, já era a hora de eu botar o tênis, de ir pra rua e caminhar. Então, eu consegui incluir atividade física no meu dia a dia dessa forma, fazendo uma atividade de prazer, que é a caminhada na rua, e ela sendo automática logo após o meu momento comigo mesma. Então, eu tenho o meu momento que eu falei, depois desse momento eu faço o momento da leitura, é outro hábito que eu incorporei no meu dia a dia, da leitura. Eu, assim também, né, como a Adriana comentou ontem, eu tenho sede pelo conhecimento, quero estar o tempo inteiro aprendendo, gosto muito de ler. Tinha a desculpa que eu não lia, era muito desafiante para mim também incorporar a leitura no meu dia a dia, e a partir de 2019, isso foi 2019, então tem quase 3 anos que eu faço eu leio pelo menos 10, 15 páginas de um livro todos os dias, até sábado e domingo, e é uma coisa que veio depois desse momento eu faço a leitura do livro. E depois da leitura do livro, eu faço as notícias do dia. Aí isso foi uma coisa do meu negócio, da minha empresa, que eu incorporei. A importância de eu estar atualizada com as notícias, com o dia a dia, de correr atrás. E para me comprometer a fazer essas notícias, eu posto todos os dias aqui nos stories também. Aí é outro ritual que faz eu aparecer aqui, já que eu tenho que aparecer no Instagram, que é importante eu estar presente. Vou trazer um ritual que é meu, que são as notícias do dia, vou postar as notícias aqui diariamente. E aí eu tô também ajudando outras pessoas a fazerem as leituras dessas notícias, já numa curadoria, porque eu acredito hoje muito na curadoria, de você já ter uma coisa meio mastigada, né? Porque é muita informação. E aí você tem ali as principais notícias, tá ali diariamente nos meus stories. E depois dessas notícias do dia eu coloco o tênis e com vontade ou sem vontade, lá vou eu fazer a minha caminhada. Hoje, por exemplo, eu não caminhei na rua porque o meu ouvido tá tampado, o vento estava muito grande, vou para academia. Tem momentos em que eu não consigo fazer isso? É óbvio que tem, gente, ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, ninguém eu vou dizer aqui, eu sou espetacular, eu consigo sempre. É óbvio que não. Né? Por exemplo, semana passada eu fiquei 5 dias sem fazer atividade física. Eu faço essa atividade de segunda a sexta. Eu fiquei quarta, quinta e sexta sem fazer a caminhada, me permiti fugir da rotina, sair, descansar, mudar. E tem dias que realmente a coisa eu tô muito desanimada, não tô com vontade, eu não vou. Então, assim, não é uma coisa que eu fico me flagelando, eu tenho que fazer. Porque a partir do momento que isso não virar um prazer, como eu disse, eu não vou fazer, é óbvio que não. Mas eu consegui potencializar isso e colocar atividade física aí no meu dia a dia. Outra forma que eu criei foi me comprometer e fazer a postagem aqui também. Todos os dias que eu faço atividade, eu coloco aqui, feito. E aí, por isso que vocês me veem falando, tanto de tantos dias. Então, de 255 dias, se eu não me engano hoje, de dias do ano, eu já consegui fazer 155 dias. Então, uma forma também de eu me comprometer, porque no início, quando eu tinha dificuldade de sair para ir fazer atividade física, o que me movia, vou falar a verdade aqui para vocês, era assim, mas eu tenho que postar pro pessoal, gente. E isso me movia a sair de casa e ir lá fazer a caminhada. Depois isso virou um prazer e aí eu continuo fazendo a foto, mas mais como um comprometimento comigo mesmo. E aí volto, tomo meu banho e foi assim que eu consegui, por exemplo, incorporar esse desafio das 22 lives, porque logo depois desse horário, né, nesse tempo que já passou, eu venho e 7h55 eu estou aqui já de banho tomada, maquiada, podendo fazer essa live. Olha o tanto que eu já consegui no início do meu dia, né? Olha o tanto que eu já consigo começar o meu dia com um tanto de coisa, ou seja, eu já tive o meu momento, eu já tive atividade física, eu já tive a leitura, eu já tive a leitura das notícias do dia e já estou aqui produzindo conteúdo. Já estou presente aqui para o Instagram. Depois, quando dá 9 horas, mais ou menos quando termina aqui esse desafio, eu já posso começar meu dia com o meu checklist, vamos falar assim, de tarefas que eu tenho para o meu negócio.
Então sim, gente, a rotina, os hábitos, eles são libertadores. Mas é logicamente que eles nunca podem ser escravos, como eu disse, né? No dia que você não tá bem, no dia que você não quer, se permita não fazer, permita acordar mais tarde. Eu gosto de acordar e dormir cedo. Eu tenho normalmente aí, no início, eu comecei a acordar cedo e fez parte desse acordar cedo da minha rotina, principalmente porque é o momento em que a minha casa está dormindo, meu marido está dormindo, a minha filha está dormindo, e é o momento que eu consigo ter mais essa presença comigo mesma, né? Então eu falei, gente, a forma que eu tenho é acordar cedo. Então no início eu estava acordando 6, depois eu comecei a achar que eu podia acordar mais cedo ainda para conseguir ficar mais tempo sozinha, aí eu passei para 5 e agora eu tô acordando às 4. O povo fala assim, que menina doida, acordando às 4. Eu durmo cedo, gente, 9, 10 horas eu tô dormindo. Ontem, por exemplo, eu não consegui, lógico que aparecem imprevistos, tive que resolver uma questão à noite, eu acabei dormindo 11, hoje eu acordei, mas eu consegui acordar 5. E é bom, por eu ter esse desafio aqui, me fez continuar, mesmo assim, dormindo um pouco mais tarde ontem, acordar cedo e estar aqui presente. Então, é o seguinte, essa é a rotina pessoal, como que você incorpora isso no seu dia a dia. E aí, foi assim também que eu consegui incorporar na minha rotina o momento em que eu poderia olhar para a minha casa, cuidar da minha casa. Porque a bagunça é algo que me incomoda muito também. Eu não consigo estar aqui sentada fazendo uma live com vocês sabendo que a casa está um caos. Isso bom dia, me trava dentro internamente, me deixa com uma sensação de que, meu Deus do céu, tá uma bagunça. Então, logo depois, né, que eu volto da caminhada, que eu vou fazendo o café, coloco ali o café e tal, eu já dou uma ajeitada na casa, eu consigo colocar a rotina da minha casa dentro da minha rotina, né, dentro da minha rotina de trabalho. Para quem trabalha em home office, isso também é extremamente importante, ou seja, acaba sendo um trabalho esse cuidar da casa. Então, na hora do almoço, eu consigo almoçar e logo depois lavar a louça e tudo, conseguir incorporar dentro da minha rotina aí, né, eu fazer o dever de casa com a minha filha, antes da aula dela. Ela agora está no sistema híbrido com semana de aula online, semana sim. Então, de tarde, quando ela está aqui na aula online, é um desafio eu conseguir trabalhar de tarde com ela na aula online, me atrapalhando, eu fazendo reunião e ela entrando toda hora. Mas a gente vai aí conciliando, vai tentando, dentro da rotina, né, colocar essa atividade aí. E aí, como que a gente pode trazer o compartilhamento do planejamento dos nossos negócios para o nosso dia? Já que eu falei que hoje é dia 4, que a gente pode fazer o planejamento do nosso mês, para o nosso negócio também, o que eu gostaria de dizer que é uma técnica também, prática, que eu aprendi lá nas grandes empresas e que eu trago hoje para o meu negócio e que eu incorporo isso daí também, tanto para o lado pessoal quanto da minha empresa, que é eu fazer todo início de mês um checklist de atividades. Eu pego uma lista, e aí aqui é uma lista, e eu tiro da minha cabeça tudo que eu preciso fazer e que eu gostaria de alcançar no mês. Então, por exemplo, aí eu coloco eu faço uma lista de pessoal e uma lista da empresa. Então, no lado pessoal, eu preciso ir no médico fazer a vacina da minha filha, coloco tudo aquilo ali que eu preciso fazer naquele mês do meu lado pessoal. Preciso comprar um tênis para ela, tudo. Tiro da minha cabeça tudo que eu tenho para fazer. Coloco ali na lista pessoal. Na lista da empresa, eu escrevo tudo que eu quero também, que eu preciso fazer naquele mês da empresa. Então esse mês eu preciso, como eu estou voltada muito para o digital, né? Então, por exemplo, eu preciso mexer nos meus destaques, eu preciso fazer o desafio de lives, eu preciso fazer, gravar aulas do meu curso. Então eu escrevo tudo ali na lista. Então eu faço 2 listas e aí você pode fazer isso no papel, no computador, tira da cabeça. Depois que eu tiro da cabeça tudo que eu preciso fazer, e eu gosto de fazer isso no final do mês ou no início do mês, no primeiro dia, né, do mês, eu pego aí eu uso a planilha de Excel. Tem pessoas que usam o Trello, que é um aplicativo muito fácil para isso também. Tem pessoas que usam o Evernote, que também é um aplicativo de celular, que também é muito utilizado para isso, mas eu sempre indico que as pessoas utilizem as ferramentas e os aplicativos que funcionem para elas.
Porque às vezes eu fico aqui indicando, para ela tá indo, a pessoa não tem facilidade, não tá afim, ela gosta de caderno, papel e tudo. Então faça no que é conveniente para você. Para mim, o conveniente é numa planilha de Excel. Eu gosto de uma planilha de Excel, além do planner, que eu vou falar sobre o planner aqui. Então, eu pego a planilha de Excel e aí eu faço nas células, né? Eu coloco os dias. Então, eu escrevo, por exemplo, faço igual como se fosse um calendário, no Excel mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu escrevo dia 1 do 8, 2 do 8, 3 do 8 e faço o calendário e coloco 10 linhas em cada dia, assim, na planilha de Excel. E aí aquele checklist que eu tinha colocado ali de tarefas pessoais, tarefas da empresa, eu começo, igual uma batalha naval, a encaixar nos dias conforme o calendário que eu tenho. Então eu coloco assim, por exemplo, comprar um tênis, isso que eu vou fazer, então que no dia 5 dá para fazer isso. Fazer os destaques aqui. Aí eu vou nessa planilha misturando coisas pessoais com as coisas da empresa. E aí no final eu tenho uma planilha de Excel com dia a dia o que eu vou fazer em cada um desses dias. Por que eu faço assim, gente? Porque dessa maneira, como eu disse, eu tirei da minha cabeça tudo que eu preciso fazer, coloquei no papel e eu consigo começar o meu dia depois da minha rotina diária. Eu gosto muito de escrever na agenda os meus planejamentos. Eu também gosto, eu vou falar aqui do planner sobre isso, né? Eu tiro então, né, da minha mente, faço o checklist, coloco diariamente o dia a dia ali e eu tenho essa visualização do que eu preciso fazer no dia. Aí aqui, Eva, entra isso que você tá falando, que aí eu também sou dessas que gosta de escrever, tá vendo meu planner? Que gosta de escrever, que gosta de colocar na agenda, sabe? Eu também eu sinto prazer em fazer isso também. Aí a doidinha aqui, a outra coisa que eu faço, né? Como eu já coloquei na planilha de Excel, nesse planner aqui também no dia a dia, eu coloco o que é daquele dia, porque eu vejo a planilha de Excel e vejo o planner. Eu gosto também, porque eu gosto muito de escrever, mas eu gosto de fazer no Excel porque eu acho que isso dá uma visão mais panorâmica do que na agenda, né? Eu consigo ter uma visão mais panorâmica no Excel e depois eu vou escrevendo aqui. A Kawara está dizendo que ela já tentou fazer isso várias vezes, que ela começa e que não dá continuidade. Isso que você está comentando, Kawara, é importante porque eu também acredito muito nisso. Muitos dos nossos desafios atualmente são a gente conseguir ter consistência, né? A gente conseguir ter disciplina naquilo que a gente se dispõe a fazer. E isso não é uma tarefa fácil mesmo, né? E aí vem da palavra disciplina. É a gente conseguir ter policiar a nossa mente para a gente se manter fiel naquilo que a gente decidiu fazer. A dica que eu posso dar nesse sentido tente, quando você não fizer, tente retomar o mais rápido que você puder. Como assim? Então, por exemplo, já teve vezes que nossa, eu não fiz atividade física hoje. Então, no dia seguinte, eu fazia um esforço muito maior interno dentro de mim para me forçar a ir naquele outro dia. Porque eu sabia que se eu ficasse 2 dias sem fazer, o terceiro ia aumentar. A chance de eu não fazer o terceiro, de fazer o quarto e fazer o quinto aumentava muito mais. Então, o que funcionou para mim foi essa questão de eu me forçar no dia que eu não fiz, tirando, obviamente, o período de férias, igual eu falei, eu estava sentindo que eu precisava descansar, eu fiquei mais tempo. Então, o que me ajuda nesse sentido a manter a consistência e a disciplina, em dar continuidade, é quando eu não faço um determinado dia, no outro dia eu ser muito mais exigente para cumprir, porque aí eu sei que eu vou falar assim, não, eu pulei um dia, mas hoje eu vou fazer. Aí eu vou lá e faço. Então, isso funcionou para mim. Não sei se funciona para você, se outras pessoas têm outras dicas aí para dar essa consistência, mas, por exemplo, eu acho que também uma outra dica nesse sentido é a gente cortar, né? Cortar em metas menores. Às vezes a gente quer, igual vai fazer dieta, a gente quer fazer tudo de uma vez, igual nesse caso aqui eu fiz, né? Tudo de uma vez, né? De querer, de fazer 22 lives no mês, mas assim, mas às vezes a gente
que é uma coisa muito grande, e quando a gente consegue fatiar, quando a gente consegue transformar isso em coisas menores, então vou começar dos pouquinhos, né? Não se forçar a começar com muita frequência, com muita constância, isso também é uma dica que a gente vai aumentando. Então, lá no início da pandemia, por exemplo, no início da minha empresa, aqui da Escola Pequenas da EPE, que era muito importante eu estar presente no Instagram, eu tinha me proposto a fazer posts segunda, quarta e sexta. Eu comecei assim, porque eu acreditava que era o que eu dava conta. E aí eu comecei, segunda, quarta e sexta. Depois que eu vi que eu comecei a dar conta, eu falei, vou aumentar para 4 dias. Aí depois que eu vi que eu dava conta de 4, eu comecei para 5, depois eu comecei para 7 dias. Então eu fui fatiando em menores e aos pouquinhos eu fui aumentando a minha carga a partir do momento que eu fui vendo que eu dava conta. E hoje eu consigo olhar para trás e falar, quanta coisa que eu consigo fazer, mas porque eu fui de pouquinho a pouquinho. Então essa é uma dica, outra dica que eu dou também, para tentar manter aí a consistência e a disciplina. Mas voltando lá então para o planner, e aí uma outra coisa, né, Eva, que você estava comentando que você escreve, eu escrevo também, uma outra coisa que eu gosto muito do planner para utilizar é que a maioria dos planners já vem preparados, né, com uma análise, para você se forçar a fazer uma análise, né? Então, no final de todo mês aqui, por exemplo, desse aqui que eu uso, ele traz essa questão aqui, por exemplo, da roda da vida, né? Estão vendo aqui? Ele traz esse negócio da roda da vida, e aqui te fala, e você tem que dar pontuação, né? Você dá uma nota de 1 a 10 para cada uma das áreas da sua vida. E isso te força a fazer uma análise sobre o mês anterior, né? Então você passa e fala, como foi o meu mês de julho? O meu mês de julho foi isso, foi isso, foi isso. E ele já tem um campo para você colocar os seus objetivos para o mês que tá vigente, né? Então assim, aí você já tem um campo nesse aqui, tá vendo? Eu tenho um campo para colocar quais são as minhas prioridades para o mês, quais são os meus motivos de gratidão e o que eu vou fazer. E tem até essa planilhinha aqui, ó, de hábitos, que eu escrevo aqui também. Eu falo, por exemplo, leitura do livro, tal, e eu vou ticando, porque o nosso cérebro, ele precisa desse tique, né? De tique, que você fez isso, tique, fez aquilo, tique. Então eu vou usando. Então o planner para mim ele é muito funcional nesse sentido. Eu uso muito ele também no meu dia a dia. Todos os dias eu tenho esse ritual aqui de escrever no meu planner, de dar o tique nas coisas que eu coloquei do hábito e de, no final de cada mês, fazer uma reflexão de como foi o meu mês anterior e de fazer uma previsão em termos de objetivo para o mês vigente. Então eu coloco o que eu quero de objetivo para esse mês, como que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Isso te faz ter esse planejamento e isso você coloca para a sua empresa. Então você consegue definir os seus objetivos de faturamento, de previsão também, se você tiver esse hábito de revisão do mês anterior e previsão para o mês seguinte. E no início de todo mês também eu incorporo o planejamento financeiro. Eu avalio aí, faço a emissão de todas as notas. O meu tipo de serviço, ele permite, né, eu fazer a emissão de nota só uma vez ao mês. Obviamente, várias pequenas empresas, né, que vendem serviços, que vendem produtos, serviços também, que às vezes tem que ter esse faturamento diário. No meu caso, eu não preciso, eu faço um dia, então, que eu fecho, emito todas as notas, emito todos os boletos, faço uma organização aí, financeira, né, com a minha planilha. Eu já tenho a previsão do ano todo de vendas, isso a gente vai falar mais especificamente quando a gente falar de finanças, mas é o momento que eu tenho também para fazer esse planejamento financeiro. Então, pessoal, a organização e o planejamento, eles são sim libertadores, tanto para o nosso lado pessoal, quanto também para que a gente possa conseguir potencializar todos os resultados aí que a gente pode ter em nossos negócios. Vai ficar assim, viu, Eva? Se tudo der certo, esse Instagram deixar, vai ficar gravado assim. E aí, como a gente estava falando aqui, né, como a gente sempre falou, vamos falar para atrair clientes, vender mais, ter lucro e ter prosperidade. É fato que quando você consegue organizar o seu dia, consegue planejar o seu dia e consegue colocar como uma rotina, como um processo, uma determinada ação que vai fazer você
captar, por exemplo, clientes, é óbvio que isso vai fazer os seus resultados melhorarem, né? É nítido isso. Você pode muito bem colocar, por exemplo, na sua organização lá, colocar todo dia, toda segunda-feira é o dia que eu vou mandar um e-mail marketing para a minha lista de clientes. Toda terça-feira é o dia que eu vou mandar um contato de WhatsApp para a minha lista de clientes. Toda quarta-feira é o dia em que eu vou comprar insumos para a minha empresa. Toda quinta, isso te gera um processo, que é outra questão de gestão de processos que a gente fala e potencializa os nossos resultados, né, dos nossos negócios, que nós vamos trabalhar com mais vamos falar assim, porque estão 22 lives, tem muito assunto para a gente trabalhar aqui, eu posso destrinchar isso com mais detalhes, né, mas você consegue organizar os seus dias, né, de acordo com as tarefas que você tem. Então, é assim que eu, no meu dia a dia, organizo a minha rotina, organizo o meu planejamento empresarial, né? Consigo otimizar e ter mais eficiência para dar conta de todos os papéis que eu tenho no meu dia a dia. Aproveitando e falando sobre essa questão de papéis, quando a gente realmente entende quais são os nossos papéis também, né? Aqui, como nós somos os reflexos das nossas empresas, então, por exemplo, eu tenho um papel de mãe, eu tenho um papel de esposa, eu tenho um papel de dona de casa, eu tenho um papel profissional, eu tenho um papel comigo. Eu consigo, na definição desses papéis, ter mais clareza do que eu preciso fazer em cada um deles, né? Então, eu consigo aí entender qual o momento que eu vou conseguir assistir o balé da minha filha, que é uma coisa que tem muita importância para mim. Eu assisto todos, óbvio que não, mas tem um valor para mim assistir assistir esse balé com ela. Eu consigo fazer o dever de casa com ela, eu consigo conciliar as demandas da minha casa aqui, né, de dona de casa no meu dia a dia, e eu consigo incorporar todas as minhas funções de profissional, né, de empreendedora, de dona do meu negócio no meu dia a dia também. O planejamento e essa organização, ele tem uma outra função muito importante, que é o da gente conter também a nossa ansiedade, que é um outro problema muito grande que a gente enfrenta. Porque muitas vezes a gente vê assim, nossa, eu tenho coisa demais para fazer, nossa senhora e tal, não sei o que, como que eu vou dar conta disso? E se você, como eu disse, fez aquela lista, né, e tirou da sua cabeça tudo que você precisou fazer e conseguiu fazer esse checklist, essa planilha de Excel, colocando o que você precisa fazer determinado dia, você contém um pouco dessa ansiedade, porque você vai falar, não, tô tranquila, porque aquilo ali eu vou fazer só no dia 30 de agosto, tá lá bonitinho, já planejado. Então você consegue tirar essa ansiedade. E uma dica que eu dou é assim, você vai conseguir fazer tudo que você planejou para aquele dia? É óbvio que não, nem sempre isso é possível. Eu como eu faço no Excel, eu coloco cores, então o que eu consegui fazer eu coloco de amarelo, o que eu não consegui fazer eu coloco de vermelho. Mas eu consigo administrar ao longo da semana aquilo que ficou de vermelho, por exemplo, na segunda. Então eu tento remanejar e fazer aquilo ali. Isso eu aprendi com a pediatra da minha filha, que tinha vezes que ela não comia no dia, e ela chegou para mim e falou assim, não se preocupe com um determinado dia, se preocupe com a semana. Se ao longo da semana toda ela conseguiu comer assim, né, numa quantidade boa, fique com isso. E aí eu fico com esse pensamento agora também, eu fico assim pensando, tá bom, esse dia eu tentei colocar essa coisa, não deu, mas eu vou tentar cumprir num outro dia aqui da semana. E isso tem me ajudado a controlar essa questão da ansiedade e tem conseguido a incorporar dentro da minha mentalidade que empreender é você fazer um pouquinho melhor por dia, 1% melhor por dia. Você não vai conseguir fazer tudo que você deseja. Então, assim, eu tenho muitas coisas que eu já queria estar fazendo aqui para a Escola Pequenas Empresas e que eu não dei conta ainda de fazer, mas está tudo lá organizado e eu sei que o tempo daquela determinada coisa, daquele determinado projeto vai chegar. Então, me ajuda a ter esse pensamento de melhoria, né? Me ajuda a ter esse sentimento de que as coisas vão acontecer no tempo que elas precisam acontecer.
ela, igual a Eva tá falando, é incrível, mas realmente diminui muito a ansiedade. Eu preciso aprimorar muito ainda. Eu creio que todas nós precisamos, porque acho que a ansiedade, todos nós, né? A ansiedade, ele é um mal do século, é um mal que faz parte aí do nosso dia a dia, do que a gente tem vivido, né? Principalmente em contexto de pandemia, em contextos bem certos de mudança, a gente tem muita ansiedade. A gente quer muito resultado a curto prazo. A gente quer ver logo o imediato. A gente quer conseguir, não conseguir, deu, não deu, e aquilo ali toma o nosso pensamento de uma forma que, se a gente não for vigilante, se a gente realmente não conseguir conter. E assim, eu tenho momentos de muita ansiedade. Muitos. Eu tenho momentos que eu penso em desistir de tudo. Muitos. Eu tenho momentos em que eu fico assim, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Muito. Mas aí eu paro, respiro, reflito, tiro da minha cabeça, coloco no papel e falo, calma, Érica, tudo no seu tempo. Vamos plantar que você vai colher. Planta bonitinho que uma hora a colheita vai vir. Então eu vou ali tirando e controlando essa minha ansiedade. Agora, obviamente que uma coisa nesse sentido que é muito importante é pedir ajuda, né, gente? É a gente contar com uma rede de apoios e saber que a saúde mental é algo que a gente precisa tratar sempre. Então, a gente contar com apoio de terapia, psiquiatras, amigos, conversar, o que for preciso, a gente tem que recorrer. E a gente tem que ter esse discernimento para entender os momentos que a gente precisa desse apoio. E isso eu posso dizer que ter uma rede de apoio, ter empreendedores, por isso que eu defendo tanto a questão da comunidade empreendedora. Você ter uma rede de empreendedores, você ter uma comunidade de pessoas que estão ali no mesmo barco que você, é fundamental para a gente conseguir seguir aí nessa jornada. Bom, esse era um pouquinho do tema de planejamento que eu queria falar hoje, acabei até falando muito aqui. Espero ter contribuído. Eu falei que eu ia falar um planejamento um pouco mais voltado para o lado pessoal, né? Porque ele nós somos reflexo aí das nossas pequenas empresas. Ia trazer um pouquinho aqui do que, como eu incorporo da minha empresa também, né? No planejamento. Espero ter contribuído. A participação de vocês, meninas, foram incríveis, né? Hoje aqui tinha mais meninas. Talvez esse é um assunto que atraia mais mulheres, eu acho, né? E aí... foi incrível, obrigada. Quem for assistir no gravado, estiver assistindo, compartilhe, comenta, divulga. Vamos formar essa comunidade aqui que a gente precisa tanto formar. Contem com a Escola Pequenas Empresas, contem comigo, porque se você está em um momento aí precisando aprumar, precisando dar um gás, dar um ânimo para o seu empreendimento, conte comigo, porque esse apoio, essa comunidade, essa questão da organização, do planejamento, né, desse apoio, ela é necessário para todos nós. Obrigada, Eva, pelo carinho. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que estiveram aqui. Compartilhem e avisem, hein, pessoal? Amanhã, de novo, às 7h55 eu estou aqui. E amanhã, se tudo der certo também, eu vou receber mais um seguidor para compartilhar aqui comigo. Vou receber para ele falar, tirar alguma dúvida. E eu estou gostando de ter seguidores aqui. Então, quem quiser entrar ao vivo comigo na live, participe. Pode entrar e eu posso falar que quer participar na hora, eu chamo. Ou então me manda um direct, a gente já combina um dia antes. Combinado? Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, uma excelente quarta-feira. Beijo. Fiquem com Deus todo mundo. Tchau, tchau.